Olá, pessoal. Meu nome é Lohane Maiara e vamos começar mais uma aula de língua inglesa. Bom, pessoal, antes de iniciar as nossas explicações, eu queria justamente dizer que estudamos inglês porque o mundo está globalizado, isso mesmo. E por ele estar globalizado, tentamos, conhecer o básico do que o idioma tem a nos oferecer. E hoje, a nossa aula se refere a articles, serão os artigos da língua inglesa. Isso mesmo, os artigos da língua inglesa. Bom, seguindo da introdução sobre o que nós vamos ver na aula de hoje, podemos dizer que nós vamos ver que tem dois tipos de classificação de artigos, classificações de artigos. Então, nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos. Isso mesmo, pessoal. Bom, o próprio nome já diz. Definido, aquele que define. Quais são os definidos na língua portuguesa? O, a, os, as. Isso mesmo. Definido na língua portuguesa, o, a, os, as. E os indefinidos, pessoal? Uma, uns, umas. É isso? Então, percebam que na língua portuguesa nós temos dois tipos, que são os definidos e os indefinidos. E na língua inglesa, pessoal, não é muito diferente, não. Só que, um detalhe, dentro dos artigos da língua inglesa, eu tenho uma palavra que se refere aos definidos e duas palavrinhas que se referem aos indefinidos. Isso mesmo. Eu tenho aqui, ver, nós vamos ver como se escreve posteriormente. Ver, para traduzir o, a, os, as, e um e uma, porque na língua inglesa o plural dos indefinidos não existe, somente um e uma. Tem um e uma que significa a or an, a ou an na língua inglesa. Então, prosseguindo, pessoal, quero dizer para vocês, reafirmar que para qual que é a função do substantivo? Gente, dos artigos. A função dos artigos, pessoal, é delimitar gênero e número ao substantivo. Delimitar gênero e número ao substantivo. Então, o que serve mais para alguma coisa, professora? Sim, ele serve para definir, para limitar, para modificar o seu uso. Então, eu tenho definido o, a, os, as e indefinido uma. Ok? Podemos prosseguir? Creio que sim, pessoal. Bom, gente, todos aí já tiveram contato com a língua inglesa ou só lá na escola? Visando isso, pessoal, eu quero trabalhar bastante essa questão da pronunciation, da pronúncia da língua inglesa. Então, à medida que eu for falando como se pronuncia, por favor, ou emitem a voz, ou vocês podem pensar por si mesmos e falar consigo. Nós temos aqui os artigos definidos, traduzido V. Isso mesmo. A pronunciation, a fonética dessa palavra, pessoal, ela, como é um som que não tem na nossa fonética, da língua portuguesa, ela é diferente aos nossos ouvidos. Basicamente, como se pronuncia esse V? Eu tenho a língua entre os dentes e eu pronuncio emitindo o meu ar do diafragma, V, que sai do diafragma. Bom, é dessa forma que se pronuncia. É complexo? Sim, mas com o tempo, ao decorrer da nossa aula, a gente vai ouvir muito e a gente vai conseguir pronunciar. V. Os artigos definidos, pessoal, são usados sempre que nos referimos a algo específico. Por quê? Porque eu defino. Então, se eu defino, é algo específico. Ou que já foi mencionado em um discurso anterior. Então, é definido ou já foi mencionado. Então, eu vou defini-lo. Tudo bem? Bom. Então, vamos ao primeiro exemplo, pessoal, para a gente conseguir visualizar como que é a colocação frasal do meu artigo definido. Por exemplo, nós temos esse carro aí, super fancy, yellow, né? Chique, né? E amarelo. Olha,
The car is new. The car is new. Olha, o carro é novo. Percebam que o carro é um substantivo, não é? Não é uma palavra qualquer? Se ele é um substantivo, pessoal, o meu artigo tem função de determinar gênero e número ao substantivo. Professora, mas eis a pergunta. Como que eu faço para descobrir que o meu the é o, a, os, as? Como que eu faço para descobrir, sendo que é uma palavra para as 4 traduções em língua portuguesa? Gente, o meu artigo concorda com o substantivo. Carro aí, car, não está no singular? Não tem a presença do S, não é? Se não tem a presença do S, está no singular. Então, automaticamente, o meu the concorda com ele. Então, carro também é uma palavra masculina. Se é uma palavra masculina e está no singular, está concordando. Então, vamos lá. The car is new. The car is new. E isso, pessoal, o carro é novo. Então, novamente, pessoal, todas as vezes que eu falar uma pronunciation, tentam para vocês mesmos, tentam emitir a voz. Por quê? Porque vocês começam a entender o processo fonético da língua inglesa. Tudo bem? Ótimo. Lembrando, pessoal, que para nós termos uma aula de qualidade, precisamos trabalhar as 4 habilidades. Quais são, pessoal? Fala, audição, leitura e escrita. É o que nós vamos trabalhar hoje. Prosseguindo, nós temos, pessoal, a primeira regra. Como que eu falo? First rule. First rule. Pay attention. Prestem atenção. Pay attention. Antes dos substantivos mencionados anteriormente. Então, eu utilizo the antes de substantivos mencionados anteriormente. Olha aqui, eu coloquei uma frase e também eu coloquei uma picture para vocês, uma imagem, para que vocês entendam o que está querendo dizer, o que está querendo se referir a essa frase. Então, primeira informação, pessoal, primeira frase. I see a boy. I see a boy. Então, a primeira informação é, eu vejo um garoto. Já dei essa informação para vocês. Já vi um garoto. Já vejo um garoto. Bom, pessoal, então eu tenho essa primeira informação. Eu vi, não vi? Ou estou vendo, não estou? Pronto, determinei essa frase para vocês. Agora, eu não me contento em falar que eu vejo um garoto. Eu quero defini-lo, eu quero determiná-lo. Então, vamos especificar um pouco mais sobre esse substantivo. Eu tenho o meu boy na primeira frase. Agora, eu vou pegar esse substantivo e vou determiná-lo. Vamos ver? The boy is swimming. The boy is swimming. Então, percebam que a minha frase, a minha primeira frase, I see a boy, a minha frase tem o meu substantivo. Qual que é o substantivo? Boy. Isso mesmo, esse é meu substantivo. Então, a partir desse substantivo, eu vou mencioná-lo novamente. Eu vou determiná-lo. Então, eu vou determinar, no caso, meu substantivo boy. Isso mesmo. I see a boy. The boy is swimming. Então, eu coloco o meu the antes de um substantivo que já foi mencionado anteriormente. E no caso, boy já não foi mencionado na frase anterior? Se foi, eu utilizo the para determiná-lo. Ok? Ótimo, pessoal. Eu tenho a segunda rule. The second rule. Isso mesmo. Então, nós temos a segunda regrinha. Antes de nomes de instrumentos musicais e nomes de família. Vamos lá. Por exemplo, I play the drums. I play the drums. Se possível, pessoal, repitam comigo. I play the drums. I play the drums. Eu toco bateria, pessoal. Eu toco bateria. Houve um erro na tradução, na translation. Eles têm acesso a esse slide? Ótimo. É uma bateria. Sorry. Então, percebam, pessoal, que se eu toco bateria,
eu não falo no português, eu toco a bateria, eu toco bateria. Mas o inglês determina que todas as vezes que eu falar de instrumento, eu tenho que utilizar o the. Isso mesmo, eu tenho que utilizar o the. Então, I play the drums. Professora, e se eu fosse falar de violão? Como que seria? I play the guitar. I play the guitar. Então, eu toco violão. Eu não traduzo, eu toco o violão. Mas a regrinha da língua inglesa determina que todo instrumento, ritmo musical, dança e etc., eu coloco the antes. Entendidos? Ótimo. Agora, se vocês quiserem acrescentar o vocabulário de vocês, nós temos saxophone, como saxofone. Nós temos cello, como violoncelo. Electric guitar, que é guitarra. E tem outros tipos de instrumentos, tá? Então, acrescentando nosso vocabulário. Nós temos também, pessoal, os nomes de família. Eu coloco the antes de nomes de família. Por exemplo, my name, o nome da minha família, o nome da minha family é Lohane Maiara Mendes Cunha, Cunha, família Cunha. Então, eu tenho a família Cunha. Então, esse Cunha, pessoal, eu estou determinando todas as pessoas da minha família. Então, quando eu determino todas as pessoas da minha família, eu utilizo the antes. Vamos aos exemplos, pessoal? Vamos! Por exemplo, eu tenho aí, ó. The Mirandas are a famous family. The Mirandas are a famous family. Então, os Mirandas são uma família famosa. Os Mirandas são uma família famosa. Então, percebam que Mirandas é o nome que determina toda a família. E se eu determino toda a minha família, eu utilizo o que antes? The. Isso mesmo. Eu utilizo the antes de determinar nome de família. Agora eu pergunto, professora. Nome próprio, eu posso utilizar o the? Não, eu não utilizo. Por exemplo, na língua portuguesa, eu falo a Lohane, o Rodrigo, o Joaquim, a Marta e etc. Na língua inglesa, não. Por exemplo, Peter is my friend. Peter is my friend. Eu não tenho a necessidade de colocar o meu the para falar o Peter, tá? Eu só coloco o nome próprio e acabou. Beleza? Ótimo, pessoal. Então, vamos prosseguir. Gente, a nossa third rule. Third rule. Isso mesmo, nossa terceira regra. Terceira regra. Gente, ritmos musicais e danças. Ritmos musicais e danças. Por exemplo, gente, o Rodrigo babado. O Rodrigo, ele gosta de samba. É samba ou gafieira? Samba, gafieira é a mesma coisa, não é? Samba de gafieira. Ótimo. Então, prestem atenção no exemplo. Rodrigo wants to dance the samba. Rodrigo wants to dance the samba. Rodrigo quer dançar o samba. É um ritmo musical, não é? Uma dança? Sim. Se é, pessoal, eu determino com o de. De samba. De samba. E se fosse tango? Rodrigo wants to dance the tango. The tango. Então, pessoal, percebam que antes de ritmos musicais e danças, eu determino com o de. Isso mesmo, regrinha da língua inglesa. Beleza? Ótimo? Então, vamos lá. Prosseguindo. Gente, eu selecionei apenas algumas regras. Para a língua inglesa, a utilização do the tem muitas, a lot of rules, tem muitas regras. Porém, eu vou utilizar apenas as que a gente visualiza no dia a dia. Beleza? Então, nós temos aí a fourth rule. Isso mesmo, a quarta regra. Vamos lá. Adjetivos no plural
que assumem função de substantivo. Adjetivos que assumem função de substantivo. Adjetivos, pessoal, no plural. Então, vamos lá. Lembrando que os adjetivos na língua inglesa, ele não tem variação de gênero nem número. Eu tenho somente o de que vai determinar se é os ou as. E depende do contexto também, pessoal. Então, vamos lá. The powerful control the business. The powerful control the business. Percebam, pessoal, que se eu tivesse um substantivo nessa frase, eu poderia falar the powerful man. The powerful man control the business. Eu poderia falar que os homens poderosos controlam o negócio. Só que não tem o meu substantivo. Então, essa palavrinha powerful não é um adjetivo porque não tem substantivo para caracterizá-lo. Então, novamente, powerful, poderosos, não é um substantivo não é um adjetivo nessa frase, porque não tem um substantivo para caracterizá-lo. Então, ele assume função de substantivo, isso mesmo. Powerful, poderosos, está assumindo função de substantivo. Então, novamente, once again, the powerful control the business. Os poderosos controlam o negócio. Então, percebam, adjetivos no plural que assumem função de substantivo. É a nossa quarta regrinha. Isso mesmo. Vamos sempre prosseguir. Então, vamos lá. Eu tenho, pessoal, substantivos únicos na sua espécie. Vamos lá, vamos supor. Se eu falo sol, ele é um substantivo único? Ele é único, porque ele só tem quantos? Just one. Ele tem somente um. Então, vamos lá. Substantivos únicos na sua espécie e nomes geográficos. Todos os nomes geográficos possuem o de antes. Todos os nomes, substantivos únicos, possuem o de antes. Se possível, pessoal, se possível me acompanhar, se for possível, por favor, façam isso para a gente trabalhar a pronunciation. Então, vamos lá. The sun. The sun. The moon. The moon. The sky. The sky. The planet Earth. The planet Earth. The universe. The universe. Então, até agora nós vamos pronunciar esse para vocês verem que esses daí são substantivos únicos. Porque o Sol é único, a Lua é único, o céu, o planeta Terra, o universo. Eles são únicos, pessoal. E se eles são únicos, eu utilizo the antes do meu substantivo único. Agora, prosseguindo, pessoal, eu tenho os nomes geográficos. Se eu falo assim para você, Goiânia é um nome geográfico? Bom, basicamente, Goiânia é uma cidade, é um local. Se é um local, pessoal, ele não se enquadra nessa regrinha, tá? Goiânia é um substantivo próprio, é nome de cidade. Não se enquadra. O que se enquadra, pessoal, são aqueles nomes bem geográficos, bem provenientes dos estudos geográficos. Por exemplo, rio, mar, oceano, polos, desertos e etc. Ok? Então, novamente, vamos trabalhar a pronunciation. Ok? Ótimo. Então, vamos lá, ó. Antes de trabalhar a pronunciation, eu queria falar para vocês que, por exemplo, se eu chegar a ir a um país falante da língua inglesa, o meu nome é Lohane. Qual é o meu nome nesse outro país? Quem respondeu continua o mesmo, acertou. Se o Rodrigo for para os Estados Unidos, o nome dele será Rodrigo. Se eu for, meu nome será Lohane. Não tem variação de nome, pessoal. É claro que tem, por exemplo, Paulo, a tradução de Paulo para o inglês é Paul. Mas, se o Paulo for aos Estados Unidos ou à Inglaterra ou a algum país falante da língua inglesa, ele continuará sendo Paulo e não Paul, porque no registro dele está escrito Paulo. Isso mesmo.
Mas, professora, por que a senhora está explicando isso? Gente, por conta do Amazonas. Amazonas é um nome brasileiro, proveniente aqui do Brasil. E se ele é proveniente do Brasil, eu tenho como americanizá-lo? Eu não americanizo o meu nome, no caso, Amazonas. Então, vamos lá. The Amazonas River. The Amazonas River. The Pacific Ocean. The Pacific Ocean. The North Pole. The North Pole. The Sahara. The Sahara. E the Alps. The Alps. Então, pessoal, nós temos aí, ó, o Rio Amazonas, o Oceano Pacífico, o Polo Norte, o Saara, que refere-se ao deserto, e tem os Alpes, que são os Alpes argentinos, né? Na geografia, tem outros Alpes, Rodrigo? Boa pergunta, pessoal. Tem? Ótimo. Pessoal, os andinos também. Gente, aí eu pergunto para vocês, a Cordilheira dos Andes, ela entra como nome geográfico? Sim. Então, em sua tradução, eu coloco the anteriormente. Beleza? Beleza, pessoal? Ótimo. Então, vamos prosseguir. Isso mesmo. Então, pessoal, percebam que eu separei 5 rules para vocês. 5 rules para vocês. 5 regras. Quais foram elas? Substantivos já mencionados, instrumentos musicais e nomes de famílias, adjetivo com função de substantivo, vamos lá, ritmo e dança, e para determinar substantivo. Isso mesmo. Isso mesmo. Então, nós temos 5 regrinhas, pessoal. Então, agora, terminamos aqui o nosso artigo definido, que é o de. Definido, porque eu defino o, a, os, as. E vamos começar o nosso indefinido. Indefinido. Isso mesmo. Indefinido, basicamente, o próprio nome já diz. Aquele que indefine, não define o ser. Por exemplo, eu sou a médica. Eu sou uma médica. Quando eu falo a médica, eu estou determinando que eu sou a médica, aquela médica. Agora, quando eu falo que eu sou uma médica, eu não determinei. Eu posso ser uma dentre todas as demais. Então, por isso que ele é indeterminado, pessoal. Então, iniciando os artigos indefinidos. Então, vamos lá. Os artigos indefinidos, pessoal, são usados quando nos referimos a algo em geral, aquele que não foi especificado. Tudo bem? Não foi, é indefinido, não especifiquei, algo em geral. Ótimo, entenderam? Ótimo. Eu tenho, por exemplo, ei. Lembra-se que eu falei que os meus artigos indefinidos, eu tenho 2 palavras para tradução? Ei e an. Ei e an. Eu vou começar, pessoal, com ei. Bom, professora, mas onde que eu vou colocar o ei? Como que eu vou usar? Vamos verificar? Vamos lá. O artigo indefinido ei é usado diante de substantivos cuja grafia inicia por consoante ou por um som de consoante. Então, eu tenho uma palavra. Por exemplo, elephant. Não, vamos lá. Elephant começa com vogal. Bread, pão. Vamos falar bread. Bread não começa com B? Não tem som de B? Se iniciar por consoante e tiver som de consoante, então eu vou utilizar a. Um pão, a bread. A bread. Eu utilizo a antes de consoante ou a palavra que tiver som de consoante. Tudo bem? Tudo ok? Fechou, pessoal. Então, vamos ver isso na prática, né? Porque a teoria, ela só é teoria se aplicada na prática. Isso mesmo. Por exemplo, gente,
essa daqui é um caso específico. Eu falei para vocês que o meu ei, ele se inicia antes de quê? O meu ei se inicia antes de uma consoante. Mas, professora, university ou university começa com U. U é uma vogal. Bom, pessoal, agora que explica que a gente vai ver a questão dos sons. University, pessoal. University, ele não tem som de university. Ele tem som de U. University. University. Se ele tem esse som de U, ele tem som de Y. E nós vamos determinar como o Y como uma consoante. Então, ele tem som de Y. University. Se ele tem som de Y, pessoal, eu determino como uma consoante. E se ele tem som de consoante, o que eu coloco antes? A. Isso mesmo, eu vou colocar o A. That's a university. That's a university. Aquilo é uma universidade. Aquilo é uma universidade. That's a university. That's a university. Fechou? Professora, e se eu quisesse falar um carro, eu utilizaria o A, porque car começa com C e com um som de C. Então, a car. Vamos lá, eu tenho um carro. I have a car. Eu tenho um carro. Professora, mas é o seguinte, esse A é só para consoante e som de consoante? Sim, só para consoante e som de consoante. Vogal, pessoal, é lá na outra regrinha. Então, vamos lá. Repitam comigo, se possível. I have a car. I have a car. Eu tenho um carro. Isso mesmo, pessoal. Então, eu espero que vocês estejam trabalhando com pronúncia. Tudo bem? Ótimo. Vamos lá. Gente, segunda palavrinha. Eu não expliquei o EI. O EI eu não disse que é antes de consoante, vogal ou som. Antes de consoante ou som de consoante. Disse, professora. E o EN? Em qual circunstância eu utilizo? Hein? Vamos lá? Eu tenho aqui, ó. O artigo indefinido an é usado diante de substantivos cuja grafia inicia por uma vogal ou por um som de vogal. Então, se o E era consoante ou som de consoante, eu tenho o N, que é vogal ou som de vogal. Vamos ver na prática, pessoal? Vamos! Só que eu já comecei com uma regrinha também. Por exemplo, hour. Hour tem som de quê? Hein? Hour tem som de vogal, não é? Se tem som de vogal, hour. Se tem som de vogal, pessoal, embora tenha começado com uma consoante, ele tem som de vogal. Então, o que eu coloco antes? And. She arrived an hour ago. She arrived an hour ago. Vamos aqui. Once again. Mais uma vez. Repitam comigo, por favor. She arrived an hour ago. She arrived an hour ago. Pronto. Ela chegou há 1 hora. Percebam que hour tem som de vogal. Se tem som de vogal, utilizamos o quê? An. Isso mesmo. Utilizamos o an. Fechou? Fechou? Ótimo, pessoal. É isso mesmo. Então, vamos prosseguir com o próximo exemplo. Nós temos aqui, gente, um exemplo com orange. Isso mesmo. Por exemplo, eu vou falar que ele está comendo uma laranja. Orange tem som de quê? Vogal, não é? Orange tem som de vogal. Então, o que eu falo? He is
eating an orange. He's eating, ou eating, depende da pronúncia, britânico ou americano. Vamos lá. He's eating an orange. He's eating an orange. Ok? Beleza? Então, vamos lá. Ele está comendo uma laranja. Então, só mais uma vez para a gente trabalhar a pronunciation. He's eating an orange. Ok? Fechou, pessoal. Gente, e é o seguinte. Eu tenho também uma última regrinha. Na verdade, não é a última, pessoal. É a que eu selecionei para trabalhar com vocês. Uma vez que os artigos definidos têm uma série de regras e os indefinidos têm mais uma série de regras. Então, finalizando a nossa aula com os artigos indefinidos, eu falo que todas as vezes que eu usar substantivos que denotam profissão, ou eu uso a or an, dependendo da circunstância. Lembrando, a antes de consoante ou som de consoante, an antes de vogal ou som de vogal. Tudo bem? Ótimo. Vamos ao primeiro exemplo. Michael wants to be a doctor. Michael wants to be a doctor. Vamos lá, trabalhando a pronunciation. Michael wants to be a doctor. Michael ou Michael quer ser um médico. Michael quer ser um médico. Percebam que doctor é uma profession, é uma profissão, e que se é um substantivo que denota profissão, eu utilizo a or an todas as vezes. Tudo bem? Segundo exemplo, Marcos Pontes is an astronaut. Marcos Pontes is an astronaut. Então, vamos trabalhar a pronunciation com vocês. Marcos Pontes is an astronaut. Congratulations! Parabéns! Então, Marcos Pontes é um astronauta. Isso mesmo, Marcos Pontes é um astronauta. Então, prosseguindo a nossa aula, eu queria falar para vocês não deixar de nos seguir nas redes sociais. Então, vai estar aqui, ó. Nós temos o Facebook, o Niorca.oficial, temos o Instagram. Curte lá, pessoal. Passa a nos seguir, o Niorca.oficial. E nós temos o canal no YouTube. Faça favor, ativa o sininho, inscreva no canal para que você sempre esteja atualizado com as mais variadas informações sobre o mundo, sobre os nossos conteúdos e etc. Então, eu espero que você curta, compartilhe, siga e etc. A Uniorca está esperando por vocês. Beleza?